Como às 3 horas, nossa sorte terminou. E entraram na nossa casa e começaram a quebrar tudo, a disparar, até que conseguiram forçar a porta do abrigo. Meu namorado conseguiu... Ele conseguiu criar oposição e segurar a porta de volta, mas ele me gritou para mim e disse: veja que não há ninguém pela janela e pula para fora. Eu vou atrás de você. Eu abri a janela, vi que não tinha ninguém, pulei e meu namorado também pulou. Começamos a correr juntos até que chegamos à varanda traseira dos meus vizinhos. Nesse momento eu já vi que não havia nada que fazer, que todos os terroristas estavam ali em volta e que a enfermaria do kibbutz estava queimando, as casas do kibbutz estavam queimando e que tudo estava numa nuvem negra ardendo em fogo. E meu namorado correu para o outro lado e me disse: vem comigo. E eu não pude. Eu já não pude mais reagir, meu corpo já não reagia. Foi quando a gente se despediu e foi a última vez que a gente se viu. E enquanto eu virei a cabeça, eu vi uma coberta, um cobertor. Agarrei o cobertor, me escondi dentro de um armário. E até que pouco a pouco os terroristas foram fechando o pátio traseiro e eu escutava como as folhas no chão iam sendo amassadas conforme eles iam pisando e sabia que minha vez tinha chegado. Eu rezei 20.000 vezes para que algo me ajudasse. Quando senti que me agarraram pelo cabelo, me deram uma joelhada no estômago, me tirando o ar, começaram a me arrastar pelo piso e a me dar pontapés para que eu me levantasse. Foi quando eu me levantei, eles me jogaram contra a parede, começaram a me golpear com as armas, a me ameaçar com as armas, tiraram meu telefone, queriam que eu abrisse meu telefone, pensei que iam gravar ao vivo para matar-me, e o único que eles fizeram é porque que a minha família, a minha mãe, porque que caberia a eles ver meus últimos minutos de vida dessa forma, e sem saber que era do meu namorado. Eu não podia abrir o telefone, não consegui. Eles ficaram zangados, e aí foi quando me arrastaram a uma motocicleta. Me levaram na moto, que tinha um terrorista na parte da frente, outro atrás, na garupa, e me cobriram a cabeça com plástico, para que eu não pudesse respirar, enquanto me iam enforcando pela garganta. Me iam queimando a perna com o escapamento da moto. Me deslocaram a mandíbula, romperam o quadril. Todo o caminho me foram dando golpes, me foram passando a mão, até que perdi a consciência. Fisicamente e emocionalmente, eu já não estava mais disposta a suportar nada mais e perdi a consciência, até que eu estava num lugar destruído, no chão, quase desnuda, nua, com 15 terroristas em cima de mim, que me despertaram
com perfume no nariz e golpes na cara e água. E nesse momento eu não entendi o que estava acontecendo, se iam me violar, se iam me matar. Enquanto me golpeavam e quando eu estava desmaiado me levantavam, tiraram a minha fantasia de árabe, me colocaram dentro de um carro e começamos a viajar por Gaza. Foi quando me disseram bem-vindos a Gaza, a sua nova vida, em inglês. E chegamos a um escritório do Hamas. Eu estava no chão vomitando. Me sequestraram enquanto eu estava menstruada e tinha que pedir eu não tinha forças nem para me mexer. Eu pedi um absorvente feminino. Eu fiquei vomitando desde o momento até o dia de hoje. Eu continuo vomitando. E aí na parte da tarde me passaram para uma outra casa de civis que trabalham para o terrorismo do Hamas. E então cheguei. Um dos terroristas se aproximou, me abraçou, me acariciou, fazia carinho, me dizia que eu era muito bonito, que ele ia casar comigo, que a gente ia formar uma família, que eu não ia sair, que desde então eu seria sua mulher. Roubou minhas joias, me dava a sua arma para que eu brincasse e que eu ia me converter num deles. Já que quando anoiteceu, ele se foi e eu fiquei com 2 terroristas. Era só eu de mulher, com 2 terroristas no mesmo quarto. Na primeira noite, sem saber se haviam outras pessoas como eu que estavam sequestradas, se eu era a única sequestrada. Esse foi meu 7 de outubro. Sem saber o que estava acontecendo com meu namorado, sem saber o que aconteceu com meus amigos do kibbutz, porque havia que todo mundo, a gente pensava que estava tudo se queimando. No meu kibbutz Niroz, 1 de cada 4 pessoas foram ou assassinadas ou sequestradas. E não saber o que vai ser da sua vida. Não sei se vão me matar a qualquer momento, se vão te violar. E você tinha notícias do que estava acontecendo em Israel, do que tinha acontecido? A princípio não sabíamos muito. Depois entendemos que haviam aproximadamente 250 sequestrados. Fomos compreendendo um pouco mais, mas nunca eu soube o que aconteceu com meu kibbutz, com meus amigos, com meu namorado, o Matan. Não. E como que era o dia a dia? Comida, banho? Os primeiros 10 dias, eu tive a oportunidade de tomar um banho 2 ou 3 vezes. A partir de então, passei 40 dias, 45 dias sem me banhar, sem tomar banho. Estive mais de um mês com a mesma roupa. Cuidados médicos? Não recebi nenhum tratamento médico, apesar de que me queimaram a perna, me terem rompido o quadril e deslocado a maxila. Meu ouvido também não funcionava bem porque explodiu uma granada próxima e depois tive colites e gastrite. Então o tempo todo eu estava vomitando.
os terroristas brincavam comigo dizendo assim, por que dá comida para ela se ela vai vomitar tudo? Ainda faziam ironia, não tínhamos muita água, às vezes meio litro para todo o dia. Havia dia em que eu recebia um prato pequeno com grão de bico para 48 horas. Eu perdi 11 quilos em 55 dias. O tempo todo eu desmaiava no cativeiro. A gente, quando eu tive com outro sequestrado, a gente falava sobre o que a gente, eu com a minha preocupação pelo meu namorado e ela pelo seu marido, pelos seus filhos. A gente jogou um pouco de dominó. O tempo todo a gente estava sentado no chão sem poder se mover, sem poder falar. A partir das 7 da noite, você já tem que ir dormir e ficar sem se mover, sem falar, esperar que não te acordem no meio da noite para te fazer um interrogatório do que você faz em Israel, se você é soldado. É saber que podem entrar qualquer pessoa, qualquer terrorista do Hamas a qualquer momento e disparar contra você. Cada vez me diziam que iam na minha casa e me levavam ao hospital ou me levavam para túneis. Era estar 24 horas por dia, todos os dias, no mesmo quarto com terroristas que não tiram os olhos de cima de você. E você não pode fazer nada sem que eles estejam vendo. Havia dias, houve uma vez que eu me tranquei no banheiro e eu não podia parar de chorar. E o único que passava pela minha cabeça é que se essa seria a minha vida, eu preferia quebrar minha cabeça na pia ou pular pela janela e que algum outro terrorista disparasse contra mim. Essa não seria minha, não podia ser minha vida para sempre. E o que te mantinha viva? Tinha uma esperança de ser resgatada? Eles falavam que vocês seriam trocados por outros reféns? Ou eles te ameaçavam de morte diariamente? O tempo todo eles diziam, você pode ficar aqui 1 ano, 2 anos, 10 anos. Ou vamos formar uma família. E outras horas eu consegui esconder um colar que a minha mãe me deu. E o tempo todo eu rezava e dizia, Deus, escuta a voz da minha mãe, da minha avó e tira-nos daqui. E com isso você se aprende a isso, que sabe que você não pode se deixar vencer, porque sua família está te esperando. Eu já sobrevivi esse dia, por que não outro dia mais e outro dia mais? Mas a esperança era tão fininha que era uma esperança que se rompia e voltava, se rompia e recompunha. Esse é o que te mantém, a esperança de que você vai voltar para sua família, que eu vou estar perto do Matan. E eu sobrevivi ao 7 de outubro, sobrevivi mais um dia, por que agora eu vou quebrar minha cabeça? Então, é tão difícil manter uma fé viva tanto tempo, que não sei dizer. O meu namorado, que é um dos sequestrados que estão 480 dias, como eles mantêm a fé, eu não sei. E tem algum momento específico que você se lembra que foi muito difícil para você? Pensou, vou morrer? Ou algum tipo de ameaça? Houve muitas vezes
Uma das casas em que eu tive quase explodiu enquanto eu estava lá. Quando você vai caminhando no meio das ruas de Gaza, em frente a todos os terroristas e os civis, você vai suplicando para que ninguém te reconheça como um refém, para que não te ataquem ou não te façam um linchamento. Eu creio que nos últimos, todos os dias, todas as horas, o medo, a incerteza de que esse é o último momento da tua vida, isso não passa, isso é o tempo todo está presente. É um medo também que continua agora que já estou liberada. E se 7 de outubro volta a se repetir, se meu noivo, meu namorado não é libertado, se meus amigos não são libertados, é algo que mata por dentro a alma. E como foi sua libertação? Libertação, eles vieram e me disseram que eles iam me liberar, eu não acreditei. Era como se fosse a 4ª vez que iam me liberar. Mas essa vez eu me neguei, porque justo eu soube um dia antes de que meu namorado matado estava sequestrado nesse mesmo túnel, mas em outro quarto. E eu havia suplicado a eles e me transformei numa marionete deles. Eu limpava a cozinha, suplicando que me deixassem ver meu namorado, mas não me deixaram. E quando me disseram que me liberavam, eu me neguei. Eu disse que eu não queria ir até que me deixassem ver meu namorado. Eu preferia que ele fosse ou que liberassem a outra, que eu estava disposta a continuar e ficar lá com ele. Mas não te perguntam. E quanto mais te vêm sofrer, e foi aí quando começamos a sair. Estivemos como 9 horas passando por túneis, nas ruas, entre carros, até que por fim vimos a Cruz Vermelha pela primeira vez. Até esse momento eu não acreditava que iam me liberar. E desde esse momento começou minha nova luta. Porque meu corpo está livre. A minha alma ficou enterrada lá nos túneis. Com meu namorado e com os amigos do kibbutz. Que meus amigos do kibbutz, que eu deixei nos túneis e vi nos olhos deles que eu ia fazer tudo possível para tirá-los de lá e que falassem para o meu namorado que eu amava ele e que ia tentar tirar ele de lá o mais rápido possível. E desde então é o que eu faço. Falar alto, gritar em favor dos sequestrados. O primeiro abraço que eu dei à minha mãe foi o melhor abraço que eu podia pedir e, ao mesmo tempo, o abraço mais culpado que eu pude pedir, porque eu sim podia abraçar minha mãe e o meu namorado e meus amigos não, porque eu sim e eles não. E desde então, eu vivo com traumas, com medos, com reabilitação para meu quadril, que não tem como controlar as dores e ter uma vida mais normal. Mas eu não posso me reabilitar e saber que traumas são os que vão acontecer, até que todos os reféns sejam liberados.